Indústria do Amazonas cresceu 1,2% em maio. Ex-prefeito de Caapiranga tem bens bloqueados após ação de improbidade. Bola da Suframa será bloqueada parcialmente a partir da próxima segunda-feira. Prefeitura abre processo seletivo simplificado para a contratação temporária de médicos psiquiatras. Lei de diretrizes orçamentárias é aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa. Quina Acumula e Lotofácil tem 18 ganhadores. 4 jogos abrem a rodada deste fim de semana do Brasileirão. Câmara dos Deputados encerra primeiro turno de votação da Previdência. O segundo turno de votação acontecerá somente em agosto. Uma das regras aprovadas beneficia professores com idade próxima da aposentadoria. Possível nomeação de filho do presidente Jair Bolsonaro para a embaixada em Washington gera polêmica dentro e fora do governo. INSS inicia pente fino em diversos benefícios, entre eles pensão por morte, aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Operação Floresta de Papel desarticula a exploração ilegal de madeira na região amazônica. O Jornal da Manhã está começando agora. 5h48 em Manaus. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O tempo em Manaus. Sol com alguma nebulosidade pela manhã. Chuva rápida a qualquer hora do dia. O Instituto Climatempo diz que é de 90% a possibilidade de chover 5 milímetros hoje. Com a umidade relativa do ar em 82%, os termômetros assinalam 26 graus de temperatura. A máxima de hoje deve chegar aos 31 graus centígrados. Normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos de Manaus. Sábado, 13 de julho. Já se passaram 194 dias do ano. Faltam 171 para terminar 2019. Dia de Santo Henrique e de Nossa Senhora da Rosa Mística. Também é o dia do engenheiro sanitarista, o dia do cantor e o dia mundial do rock. O que diz a história? Fatos importantes acontecidos nesta data. O príncipe regente, futuro Pedro II, era iniciado na maçonaria em 1822. Alberto Santos Dumont contornava a Torre Eiffel com um dirigível em 1901. Tenentismo, levante em Aracaju em 1924. Richard Strauss, compositor alemão, retira-se da Câmara dos Escritores do Reich em 1935. Nascia em 1942 o ator americano Harrison Ford. O Papa Pio XII anunciava em 1949 a excomunhão de integrantes e de simpatizantes do comunismo. Morria em 1973 o compositor Ciro Monteiro. 5h49 em Manaus. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Jean Santos. Bom dia, você ouvinte. Vamos às notícias, as primeiras notícias deste sábado. A partir da próxima segunda-feira, a Prefeitura de Manaus dá início a uma nova frente de obras no Distrito Industrial 1, com a recuperação da Bola da Suframa. A área integra o primeiro e mais crítico lote de obras no distrito, dentro do pacote de ações planejadas pela Prefeitura em homenagem aos 350 anos de Manaus, comemorados em outubro deste ano. Para o avanço dos trabalhos, haverá um estreitamento na pista que contorna a rotatória na Avenida Rodrigo Otávio, na Zona Sul, e nessa primeira fase será tapumada em seu raio interno. Agentes da gestão de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana estarão presentes no local a partir das 8 horas para monitorar o tráfego e oferecer segurança na circulação de condutores e pedestres. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, CEMIF, a expectativa é de que a recuperação completa da Bola da Suframa seja concluída em 6 meses, considerando as 2 fases da obra. O acrescentamento que o prazo considera o tempo de cura do concreto de 20 a 30 dias para cada etapa, o diretor de obra da CEMIF, Tabajara Júnior, destacou que primeiro atuarão no raio interno, trabalhando a drenagem, base e subbase. Na sequência, aplicarão um novo pavimento rígido em concreto que dará maior durabilidade à pista. A segunda fase corresponde à realização do mesmo serviço no raio externo da rotatória. Ao todo, 35 vias do Distrito Industrial 1 serão revitalizadas. Manaus 5:51. E atenção. A concessionária Águas de Manaus vai interligar o novo reservatório de água tratada na Cidade de Deus ao sistema de abastecimento no próximo dia 16, terça-feira. Para que os trabalhos ocorram com segurança, será necessário interromper temporariamente o fornecimento de água em alguns bairros e conjuntos da Zona Norte e Leste de Manaus. A concessionária pede que as pessoas façam uso consciente e, se possível,
reservem água para o período. Os ajustes para a interligação começam a partir das 13 horas da próxima terça-feira e tem previsão de serem finalizados até 1h da madrugada da quarta-feira. A partir deste horário, o sistema volta a operar. A previsão é que o abastecimento de água tratada na região seja normalizado gradativamente até 24 horas após a conclusão dos serviços. A concessionária disponibilizará carros-pipa para abastecer locais prioritários como hospitais, unidades básicas de saúde, escolas da região ou qualquer situação emergencial na área. Os roqueiros e headbangers que buscam opções na cidade para comemorar o Dia Mundial do Rock, celebrado no dia 13 de julho, hoje, a pedida é o tradicional evento Dia Mundial do Rock, que reunirá 11 bandas neste sábado em um palco montado na Praça do Congresso, no centro de Manaus. Das 14 às 22 horas, o público poderá usufruir de uma programação que incluirá desde clássicos do rock aos subgêneros do metal. O evento tem entrada franca e conta com o apoio da Prefeitura de Manaus. Segundo um dos organizadores, James Monteiro, o festival surgiu no ano 2000, sendo considerado um dos primeiros da cidade com a proposta de comemorar o Dia Mundial do Rock. Dirigentes, atletas e familiares aguardam com ansiedade a 47ª edição do Campeonato Amazonense de Karatê, a ser realizado neste sábado às 15 horas e amanhã, domingo, às 9 horas, no Cação. A organização é da Federação Amazonense de Karatê, com apoio do governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer. É a confirmação de que o trabalho está sendo feito corretamente, comentou o titular do CEGEL, Caio André de Oliveira. Uma das atletas de destaque do Karatê amazonense é Caiene Lucena, de 8 anos, que treina há 3 anos e nesse pequeno espaço de tempo já conquistou grandes títulos. Aos 6 anos foi campeã brasileira da modalidade, venceu 5 competições nacionais e 15 disputas regionais. Candidata ao título da competição deste fim de semana, a atleta disputará o campeonato da categoria Kata Kipuniti Sub-10. Caio Lucena, o pai, também está ansioso. As expectativas são as melhores. Ela treinou muito e é uma atleta disciplinada. Essa nova geração de karatê amazonense é muito talentosa e para vencer tem que ralar, disse Cário. As passarelas das avenidas de Jama Batista e Darcy Vargas, localizadas em trecho próximo ao Amazonas Shopping, foram revitalizadas pelo Centro de Compras e ganharam nova iluminação e paisagismo. A ação é fruto de parceria do Amazonas Shopping com a Prefeitura de Manaus, como parte do programa municipal que prevê a adoção pela iniciativa privada de espaços públicos como praças, parques e passarelas. A adoção inclui ações de revitalização e manutenção dos espaços. As passarelas das avenidas de Jama Batista e Darcy Vargas receberam iluminação LED, pintura e reforma do piso. 5h54 em Manaus. A programação do evento marcada para ocorrer de 21 a 29 de março de 2020 foi anunciada na noite de quinta-feira com um concerto gratuito da Amazonas Band que uniu mais de 700 pessoas no Teatro Amazonas. A realização é do governo do estado do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura. O retorno do FAJ ao calendário cultural do estado marca também a volta da capital amazonense ao roteiro dos grandes eventos internacionais do gênero. Com a proposta de oferecer entretenimento e cultura em alto nível para a população e para os visitantes, a programação terá mais de 30 eventos de concerto de música instrumental brasileira e jazz contemporâneo, além de workshops, palestras e masterclass gratuitos. Além do Teatro Amazonas, a programação se estenderá a centros culturais, casas noturnas e restaurantes da cidade, com destaque para uma novidade: apresentações em flutuantes nos fins de tarde. Estão abertas as inscrições para a oficina de interpretação para atores e atrizes que o Núcleo de Teatro do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro realizará nos dias 19 a 26 de julho no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na Avenida Silves, Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus. Os interessados devem enviar até o dia 18 deste mês um e-mail para inscriçãoliceu@gmail.com, informando o nome completo, número do telefone, RG, CPF e também endereço. A oficina voltada para pessoas acima de 13 anos de idade será ministrada pelo instrutor Elias Monteiro, com turmas pela manhã 9 às 11 e à tarde 14 às 16 horas. As atividades visam promover técnica de interpretação para atores e atrizes com ênfase em TV e cinema e serão realizadas no Auditório Gabriel Gentil e no estúdio do EAD da Secretaria de Estado de Cultura, localizados no CCPA. De acordo com Tiago Oliveira, coordenador do Núcleo de Teatro do Liceu, o conteúdo vai abranger interpretação natural, criação de roteiro e gravação de cenas dramáticas. Comunidade Vila Brasil de Janauari promove o Festival da Laranja na noite de hoje. A reportagem é de J. Rai.
A Associação de Moradores da Comunidade Vila Brasil de Janauari, em Iranduba, realiza hoje a 5ª edição do Festival da Laranja. De acordo com o presidente da entidade, Carlos Santos, o festival foi criado em 2015 com o intuito de captar recursos para serem investidos na melhoria da qualidade de vida das cerca de 60 famílias residentes na localidade. Outra finalidade do Festival da Laranja da comunidade Vila Brasil de Janauari é divulgar o potencial turístico que tem como pano de fundo as belezas naturais da região e também a produção de artesanato. Por telefone, Carlos Santos falou sobre a produção de laranja, que é o carro-chefe da festa de hoje, e sobre outras atividades econômicas da Vila Brasil. A produção começa de maio a julho. É vendido muito, né? Tanto para o pessoal local, quanto é produzido aqui para Manaus também, né? Vai diretamente para Manaus Moderno. Aí tem outros que vivem da pesca também, outros da agricultura. As atrações do 5º Festival da Laranja são banda Meu Xodó, Bernardo Nunes e Marcos Arigó. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Manaus 5:58. O 63º Festival Folclórico do Amazonas, realizado de 20 de agosto a 1º de setembro no Centro de Convenções do Sambódromo. Em 13 noites de apresentação, 74 grupos da categoria Ouro passarão pelo local. O evento terá entrada gratuita e a classificação é livre. O festival é uma realização do governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura. Combais regionais e tradicionais, cacetinhos, cirandas, danças alternativas, danças nacionais, nordestinas, regionais e internacionais, garrotes regionais e tradicionais, quadrilhas e tribos integram a programação que inicia às 20 horas de segunda a sexta-feira e às 19 horas aos sábados e domingos. O sorteio que definiu a ordem de apresentações foi realizado na última quinta-feira no Palacete Provincial com representantes de todos os grupos. O município de Novairão, conhecido por atrair milhares de turistas anualmente aos parques nacionais do Jaú e Anavilhanas, recebeu nesta sexta-feira o seminário do programa Investe Turismo, executado pelo Ministério do Turismo em parceria com o Sebrae e a empresa estadual de turismo do Amazonas, Amazonas Tour. A cidade é uma das 30 rotas turísticas do Brasil a ser contemplada com as ações de melhorias na infraestrutura turística, cujo objetivo é atrair ainda mais visitantes e investidores, promovendo emprego e renda na região. De acordo com a presidente da Amazonas Tour, Roselene Medeiros, o programa chegou em um momento primordial para o município, sobretudo pelas ações da empresa pública que estão sendo realizadas na cidade para potencializar e solidificar o turismo de Novairão. Vamos até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Bom dia, Zegdeg. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvinte da Difusora. Prefeitura de Manacapuru inaugura a UBS Gaspar Fernandes no bairro da Liberdade. Após anos de espera, a unidade de saúde Gaspar Fernandes é inaugurada e entregue à população com recursos próprios do município. O prefeito Beto D'Angelo priorizou parte da verba para a compra de novos equipamentos para a UBS. A obra, que estava paralisada desde 2015 por irregularidades na prestação de contas e bloqueio nos repassos de recursos, ficou abandonada, causando transtorno aos moradores do bairro da Liberdade, que por anos tiveram que contar com atendimento em locais improvisados. O prefeito Beto D'Angelo falou do compromisso e da emoção que é inaugurar uma obra que há anos é aguardada por todos do bairro e adjacências. É muito importante, como toda cidade que recebi, um problema de infraestrutura imensurável. Então aqui é uma realização de um sonho, porque é uma questão de honra resgatar essa unidade básica de saúde, não somente como essa unidade básica, mas também o Geraldo D'Angelo, o ginásio que recuperamos, a orla, que infelizmente estava entregue à marginalidade. Hoje o bairro da Liberdade é contemplado com essas obras e a pavimentação que nós iniciamos, e aí retornaremos em breve para concluir as demais ruas que ficaram faltando. Portanto, o bairro da Liberdade hoje fecha um ciclo de reformas e de recuperação e de resgate à dignidade do povo paracapuense. Foi assim que recebemos a cidade. Estamos reconstruindo do que anos de descaso foram se mantendo aqui no município de Manacapuru. Então quebramos esse ciclo e iniciamos um novo momento para Manacapuru, e essa unidade básica de saúde, ela representa muito, pois é uma unidade que vai funcionar com horário estendido até as 22 horas, fazendo com que minimize o número de pessoas no Hospital Lázaro Reis. Portanto, é um momento ímpar, um momento único. O bairro da Liberdade é contemplado e beneficiado. Estou feliz, é uma unidade
contento, atender com qualidade a população manacapuense. Bem, Eduardo, e continua a festa de aniversário da cidade do Parque do Ingá. E hoje a programação começa às 14 horas, com o DJ Frank Valente, Banda Manacá e Modesto Alexandre, Delírio do Samba, Jardel Banda, Júnior Paulaim, DJ Tel, e depois vem a fala do prefeito, vem a apresentação da turma de dança dos alunos da UEA, vem Dieguinho Damasceno, Shot do Swing, o Endo Dornelles, 100% abusado, e às 5 da manhã encerra a programação do dia 13 de julho. De Maracapuru, Zeg Deg para o Jornal da Manhã. Manaus, 6h06. Antes de voltar às notícias, vamos interagir um pouco aqui com os nossos ouvintes, né? Tem ouvinte aqui, a Maria das Dores Vasconcelos, a Dorinha Vasconcelos, que disse pra gente que o sonho dela é ser atriz. E pede que nós repitamos aqui o endereço eletrônico de uma oficina de teatro, oficina de interpretação para atores e atrizes, que o Núcleo Teatro do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro vai realizar nos dias de 19 a 26 deste mês de julho, lá no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, lá na Silves, no Distrito Industrial. Pois não, Dorinha, aí vai. O endereço eletrônico é este, o e-mail é inscrição liceu, claro que sem o cedilha e sem o tio aqui, é inscrical, né? Seria na realidade escrito assim, né? Inscrição liceu@gmail.com. Inscrição liceu@gmail.com. Essa inscrição, repetimos, sem o cedilha e sem o tio. E nos alertava ainda há pouco aqui o Jean, e também está enviando para você o mesmo endereço, tá bom? Para que não tenha erro. Sucesso na sua carreira de atriz. Tem aqui também uma utilidade pública. A Igreja Católica São Francisco de Assis, da ZF4, do ramal do Rio Branquinho, está avisando a todos da ZF4 que a entrega dos documentos para o batismo será no dia 13 de julho, que o batizado será no dia 10 de agosto, às 10 horas da manhã, no quilômetro 43 daquele ramal. Abraço forte a todos aí, um bom batizado, e não vamos exagerar nas comemorações do batizado, que às vezes vai uma cervejinha a mais. A comunidade agradece o apoio de Israel Silva, Cooperativo do Ramal do Rio Branco, e aqui a difusora também. E o nosso bom dia ao Silva Melo, que também está na escuta, está acompanhando o Jornal da Manhã. São 6h08, vamos voltar às notícias. O Amazonas está entre os principais destinos mais procurados do país para a prática da pesca esportiva. Ganhou um grande destaque no cenário mundial durante o ano de 2019. No entanto, o governo do estado, por meio do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, alerta aos praticantes quanto à necessidade de regularização para essa atividade. De acordo com a gerente de pesca do IPAAM, Nonata Lopes, é extremamente necessário que o pescador e os praticantes da atividade procurem o órgão para se regularizar. O Amazonas participará de um intercâmbio na Guatemala sobre manejo florestal comunitário. A iniciativa levará entre os dias 15 e 21 de julho um morador da Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Rio Negro e um técnico do governo do estado para troca de experiências naquele país. O intercâmbio será financiado pelo Programa Paisagens Sustentáveis da Amazônia, implementado no Amazonas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMA. O encontro tem como objetivo compartilhar resultados positivos entre as diferentes iniciativas apoiadas pelo Fundo Global para o Meio Ambiente na região amazônica. Este trabalho articulado permite maior impacto, tendo em vista que tira o caráter isolado das atividades e cria uma rede de interação. Passamos a compartilhar as lições apreendidas entre cada projeto, tornando as iniciativas mais eficientes, destacou o secretário estadual do Meio Ambiente, Eduardo Taveira. Pelo Amazonas, a SEMA indicou para participar do intercâmbio comunitário Giovanni Garrido, morador da RDS do Rio Negro, e o técnico Luiz Rocha, gerente de apoio à produção florestal não madeireira do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, IDAM. A Secretaria de Estado da Produção Rural, CEPROM, por meio do Departamento Pedagógico, está com inscrições abertas para o curso Gestão Mercadológica da Produção ao Varejo, com capacitação empreendedora e financeira. A capacitação será voltada a todos os produtores rurais do Estado do Amazonas, assistentes técnicos, estudantes, e com o objetivo de profissionalizar o setor. A aula será ministrada no próximo dia 22 deste mês, presencialmente das 8h30
8h30 às 12h30, no auditório da CIPRO, localizado na Avenida Carlos Drummond de Andrade, no Japim, conjunto Atílio Andreasa. Entre os temas que serão debatidos e ensinados está análise de mercado, dados de segmento produção rural, levantamento do perfil empreendedor do público-alvo, comercialização e marketing mix de marketing como produto, promoção, preço e praça no agronegócio, noções de comportamento do consumidor e muito mais. Mais de R$719 mil serão investidos nas atividades de pesca e piscicultura no Amazonas por meio de convênio firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Governo do Estado, através do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, o IDAM. Ao todo, serão beneficiadas 800 famílias rurais com investimentos em qualificação e profissionalização. O projeto vai contemplar nos municípios de Manaus, Presidente Figueiredo, Manacapuru, Careiro Castanho, Rio Preto da Eva, Altazes e Itacoatiara, com a prestação dos serviços de assistência técnica e extensão rural, visando o aumento sustentável da produção, produtividade e da qualidade do pescado. As ações para o desenvolvimento do projeto foram definidas nesta sexta-feira na sede do IDAM e contaram com a participação do secretário de Estado da Produção Rural, CEPROR, Petrúcio Magalhães Júnior, o secretário executivo da Pesca e Aquicultura, Leuci Coutrin, gerentes e técnicos do IDAM dos municípios de abrangência do projeto. A gestão do Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, realizou nestas 2 semanas de julho melhorias na organização da unidade que permitiram retirar pacientes que ficavam internados em condições improvisadas dos corredores. A ação foi possível com a abertura de 43 vagas de enfermaria. Para o secretário estadual de Saúde, Rodrigo Tobias, a reorganização dos serviços das unidades para melhor atender a população tem sido uma constante na nova gestão. Avançando muito nas soluções de problemas crônicos que esse governo encontrou na saúde, com a ajuda de todos, gestores e servidores, disse o secretário. O diretor do hospital, Márcio Rodrigues, que assumiu o cargo das 10, explicou que o avanço foi possível apenas fazendo um reordenamento e melhor aproveitamento dos espaços da unidade, sem necessidade de qualquer gasto a mais com obra ou aumento de pessoal. Fizemos um reordenamento dos espaços que estavam sendo subutilizados, como depósitos e almoxarifado, e retiramos todos os materiais que ocupavam essas salas. 6h12 em Manaus. A pedido do Ministério Público do Amazonas, a Justiça Federal determinou em caráter liminar o bloqueio de mais de R$43 mil em vez do ex-prefeito de Carapiranga, Antônio Ferreira Lima, em ação de improbidade administrativa. Segundo o Ministério Público Federal, Antônio Lima não comprovou a aplicação integral de recursos federais destinados às melhorias em unidades de ensino no município. De acordo com informações colhidas no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e presentes na ação do Ministério Público Federal, o município de Carapiranga recebeu em 2010 R$24.540,30 por meio do programa Dinheiro Direto na Escola. O valor era destinado à cobertura de despesas de custeio, manutenção e pequenos investimentos necessários para garantir o funcionamento e a melhoria de infraestrutura física e pedagógica das unidades de ensino. Na decisão, a Justiça Federal afirma que, diante das provas juntadas aos autos, pode-se concluir que há fortes indícios de que as condutas desencadeadas pelo então prefeito tenham contribuído para a prática dos atos dados pelo Ministério Público e que, em tese, caracterizam improbidade administrativa. Manaus, 6h13. Os interessados em participar do programa de apoio à publicação de artigos científicos, programa de apoio à manutenção de equipamentos e do programa de apoio à pesquisa têm até o dia 15 deste mês para submeter propostas online à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, por meio do Sistema de Gestão da Informação, o SIG-FAPEAM. Os 3 editais publicados lançados pela FAPEAM são destinados a apoiar a formação de recursos humanos, pesquisa, inovação, difusão e popularização da ciência. A submissão de propostas para obtenção de apoio que não teve início no dia 14 de junho de 2019. Na próxima segunda-feira, dia 15, a Prefeitura de Manaus vai abrir inscrições para o processo seletivo simplificado, PSS, para a contratação temporária de 5 médicos psiquiatras para lotação no Centro de Atenção Psicossocial Leste Infantil, CAPSI. A jornada de trabalho é de 20 horas semanais e o salário é de R$8.190,35. O edital do PSS número 006/2019 está disponível na edição do Diário Oficial do Município do último dia 11 e também no www.dom.manaus.am.gov.br. O candidato deverá realizar a inscrição pela internet acessando o endereço psscensa.manaus.am.gov.br a partir do dia 15 de julho de 2019
até às 23h59 do dia 19 de julho de 2019. O preenchimento da ficha de inscrição deverá ser feito online. Iniciando a segunda etapa de suas atividades, o projeto Imagens e Símbolo de Manaus, História Social da Arte e Cultura Visual, contemplado pelo edital de Conexões Culturais 2017 da Prefeitura de Manaus, oferecerá 4 minicursos gratuitos aos interessados nos temas de História, Artes e Cinema com foco na cidade. As atividades irão ocorrer nos dias 16, 17, 18 e 23 de julho. A primeira atividade no dia 16 será o minicurso Clube da Madrugada, Modernismos em Manaus, 1954 e 1970, a ser ministrado pela professora Luciane Páscoa, que é doutora em História pela Universidade do Porto e mestra em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Já o segundo minicurso de Artes Gráficas em Manaus, a ser realizado no dia 17 de julho, terá como foco a interação entre a produção gráfica e o campo artístico que se desenvolveu em Manaus, sobretudo na atuação de artistas a partir do Clube da Madrugada. Embaixador da Alemanha visita Josué Neto e anuncia ampliação de investimentos no Amazonas. A reportagem é de J. Rai. O embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Vetschä, visitou a Assembleia Legislativa no dia de ontem, onde foi recebido pelo presidente da Casa, deputado estadual Josué Neto e outros parlamentares. Durante o encontro, o embaixador alemão manifestou interesse em ampliar os investimentos do seu país aqui no estado. Georg Vetschä falou da intenção da Alemanha em comprar cerca de 50 milhões de euros em crédito de carbono para alavancar o desenvolvimento sustentável do interior do Amazonas. Temos uma discussão com o ministro Ricardo Salles sobre o futuro do Fundo Amazônia. Eu estou interessado em saber qual é a avaliação aqui do trabalho do Fundo Amazônia. O ministro me contou que, por exemplo, Volkswagen está considerando de investir 50 milhões de euros a fim de comprar floresta, créditos de carbono. O embaixador Georg Vetschä destacou também que em visitas a empresas como BMW e Motor Honda, constatou que elas não podem sobreviver sem a existência da Zona Franca de Manaus, colocando a Alemanha como aliada na defesa do modelo econômico do Estado. Por sua vez, o presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, disse ao embaixador que não há nada mais importante para a floresta amazônica que fica dentro do Amazonas do que a Zona Franca de Manaus. Nós adoramos isso, porque não há nada mais importante para se preservar a Amazônia do que a manutenção dos incentivos, das vantagens comparativas. Existem muitas mentiras publicadas milhares de vezes que o povo brasileiro está sendo levado a entender que a Zona Franca é um prejuízo para o Brasil. A nossa balança comercial entre incentivos que nós recebemos e impostos que nós recolhemos aqui e devolvemos para a União é muito superior aos incentivos. Ainda durante a reunião com o embaixador alemão, Josué Neto fez referência às diversas matrizes econômicas que o Amazonas possui, como nióbio, potássio, gás natural, entre outras, além da possibilidade de o embaixador viabilizar a vinda de uma empresa especializada em energia solar para desenvolver e tornar realidade o setor no estado. 6h19 em Manaus. Mais 2 faixas de pedestre com iluminação a LED foram implantadas pela Prefeitura de Manaus em trechos de grande circulação de veículos e de pedestres. As unidades foram instaladas na Avenida Rodrigo Otávio, próximo ao Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia INPA, e outra na Avenida Tefé, com Rodrigo Otávio, próximo ao posto Shell. No total já foram instaladas 41 faixas iluminadas na cidade. As instalações seguem cronogramas estabelecidos entre a equipe técnica da Unidade Gestora de Projetos de Abastecimento de Energia Elétrica e a unidade vinculada a CEMPE e o MMU. As vias com faixas de pedestres iluminadas a LED também recebem a revitalização da sinalização de trânsito implantada pelo IMMU com a sinalização horizontal e vertical, com o objetivo de oferecer segurança para o pedestre e condutor que utilizam essas vias, como frisou a secretária da SEMP, Maria Josefa Chaves. Esse foi um projeto realizado com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, relacionado à parte de trânsito, em que a
gente entenda que precisamos reduzir cada vez mais o número de acidentes nas vias, principalmente nas faixas de pedestre. Um dos projetos que, graças a Deus, vem trazendo uma diminuição significativa em relação ao número de acidentes foi a iluminação especial nas faixas de pedestre que foram implantadas na cidade de Manaus. Hoje nós chegamos a 41 faixas, as duas últimas que receberam essa iluminação especial, tanto para a faixa quanto para a calçada em que o pedestre fica aguardando a paralisação dos carros, foram as avenidas Rodrigo Otávio e Avenida Tefé. Esse é um projeto prioritário do prefeito, é um projeto para salvaguardar vidas, melhorar a caminhabilidade das pessoas que residem na nossa cidade, e nós iremos estender para outras áreas que o próprio IMU veja como necessária. 6h21. Já foram contempladas as avenidas Desembargador João Machado, próximo ao restaurante La Parrilha, Maripiranga, na rotatória do Eldorado, Altasmirim, em frente ao Rapidão Cometa, Getúlio Vargas, esquina com Ramos Ferreira e 10 de julho, Ramos Ferreira, em frente ao Instituto de Educação do Amazonas, Djalma Batista, em frente ao Plaza Shopping, Coronel Teixeira, em frente à Igreja de Restauração, entre outras áreas da cidade. Além de proporcionar mais iluminação nas vias, os condutores podem ver os pedestres e reduzir a chance de acidentes, como informou o vice-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e Gestão do Trânsito, Franklin Pinto. Seguindo a orientação do prefeito Arthur Vigílio, estamos sempre buscando mais segurança no trânsito e através de parcerias que isso é possível. Então, uma das parcerias mais exitosas que tivemos foi com a SEMP, na iluminação a LED nas faixas de pedestres, onde aconteciam muitos acidentes. A segurança não pode se limitar em fiscalização, mas principalmente em educação, sinalização e visibilidade. E somente através dessa parceria isso está sendo possível. Em alguns pontos, conseguimos reduzir em até 100% o índice de acidentes. Esse é o segredo do sucesso. Parceria, trabalho com responsabilidade e planejamento. 6h22 em Manaus. A produção industrial amazonense cresceu 1,2% em relação ao mês anterior na série com ajuste sazonal. Resultado que veio depois de duas quedas consecutivas em março, 0,7%, e abril, menos 1,1%. Esse desempenho colocou o estado entre as 7 unidades da federação que tiveram desempenho positivo no mês. Este grupo foi liderado pelo estado do Pará, que teve a maior alta da série histórica, 59,1%, com a retomada do setor extrativo. Reunião realizada na manhã desta sexta-feira na sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus, o Framo buscou discutir iniciativas e projetos de desenvolvimento para o estado de Roraima, em especial no setor do agronegócio e do setor primário. Além do superintendente da Suprama, Alfredo Menezes, participaram também da reunião o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do estado do Amazonas, Silvio Silvestre, o presidente da Cooperativa de Hortifrutigranjeiros de Boa Vista, a Odacir Henrens, e o titular da Superintendência Federal de Agricultura em Roraima, Plácido Alves de Figueiredo Neto. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura CINFRA, retomou as obras de recuperação das ruas do sistema viário do município de Pauíni. A obra, que faz parte do pacote lançado pelo governador Wilson Lima em março deste ano, tem previsão de entrega para novembro de 2019. O processo de aplicação do revestimento asfáltico nas ruas do município teve início nesta sexta-feira. Antes disso, a equipe de trabalho da empresa responsável pela obra realizou serviços de terraplenagem e aplicação de pintura de ligação, que é o último estágio antes do recapeamento. Com a geração de pelo menos 40 empregos diretos e indiretos, essa intervenção no sistema viário de Pauíni engloba serviços de terraplenagem, recapeamento e aplicação de pavimento novo. A obra apresenta um percentual físico de 30%. O texto final aprovado pelo Legislativo Estadual prevê aumento de percentual de repasse do orçamento para a Defensoria Pública do Estado e o Ministério Público do Estado. No caso da DPE, passou de 1,4% para 1,5% e do MPE de 3,4% para 3,5%. Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Amazonas fica com 8,1%, a Assembleia com 4,1% e o Tribunal de Contas do Estado com 3,03%. Não houve nenhum aumento de despesa nesse parecer, salvo aqueles que já haviam
sido acordados, a exemplo dos percentuais dos poderes. Tivemos o cuidado de analisar todas as emendas de forma individual e a partir dessas contribuições esperamos que o PPA, o Plano Plurianual e a LOA, a Lei Orçamentária Anual, sejam elaborados com planejamento estratégico, novos programas e novas metas, afirmou o relator da LDO, deputado estadual Ricardo Nicolau. Segundo ele, as alterações feitas no texto levaram em consideração a necessidade de reforçar medidas de austeridade, contenção de gastos e combate ao desperdício, pontos defendidos pelo governo do estado. A Assembleia Legislativa do Estado aprovou nesta sexta-feira projeto do governo do estado que fixa teto de gastos para adequar despesa e receita nas contas estaduais, o que vai permitir à administração estadual voltar a cumprir a lei de responsabilidade fiscal e retomar o pagamento de datas base de servidores públicos. O projeto faz parte de um pacote de medidas submetidas pelo governo do Amazonas à Assembleia Legislativa, que se soma a outras em andamento no governo estadual para equilibrar as contas públicas herdadas pela atual gestão em janeiro, com dívidas e déficit orçamentário de mais de 3 bilhões de reais e com gastos com pessoal da ordem de 49% da receita corrente e líquida, já acima do limite prudencial da LRJ. De acordo com o secretário estadual da Fazenda, Alex Leodílio, o processo de lei complementar aprovado na Assembleia, que fixa o teto de gastos, não congela salário de servidores, muito menos atinge datas base já concedidas pelo governo em 2019. Não há um congelamento. Estamos vinculando as datas bases à recuperação fiscal do Estado, até por uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal do Tribunal de Contas do Estado. Ou seja, quando o Estado estiver recuperado fiscalmente, pelo menos abaixo do limite máximo, que são 49%, as categorias obviamente vão receber as datas bases retroativas e inclusive as vindouras. É uma medida de ajuste pontual. Não há extinção de datas base, afirmou o secretário de Fazenda. O importante é respeitar o limite prudencial da LRF, disse ele. Em pronunciamento na Assembleia Legislativa do Estado, durante a votação da matéria, o deputado estadual Felipe Souza disse que o governador Wilson Lima já recebeu o Estado endividado e precisa tomar medidas urgentes para recuperar o equilíbrio das contas estaduais. O governo precisa agir com austeridade. O Wilson Lima recebeu um governo endividado. O TCE já fez a terceira recomendação ao governo do estado, que não pode dar aumento aos servidores porque os gastos com a lei de responsabilidade fiscal já estão em quase 53% e o governo não pode mais conceder reajuste, disse Felipe Souza, ao lembrar que a prova de que o atual governo recebeu o estado com dívidas foi a reprovação das contas do ex-governador Amazonino Mendes pelo TCE. Os demais projetos do pacote de medida do governo enviado à Assembleia ainda está em votação. Os projetos em votação tratam de temas como desvinculação de receitas e utilização de créditos decorrentes de royalties e participações especiais relacionadas à exploração do petróleo e gás natural, todos aprovados ontem à tarde. A direção do Rubro Negro deve oficializar a chegada nos próximos dias com o jogador de 22 anos sendo aguardado no Rio de Janeiro já neste fim de semana. O placar dos jogos de ontem, começando pelo Campeonato Brasileiro Série B, CRB 2, Guarani 1. Ponte Preta 3, Oeste 2. Pelo Campeonato Brasileiro Série C, ABC 1, Confiança 2. Eduardo, os jogos deste sábado no horário de Manaus pelo Campeonato Brasileiro Série B. Às 10 horas jogam América Mineiro e Figueirense. 15h30, Atlético de Goiás e Vila Nova de Goiás. 17 horas, Botafogo de São Paulo e Brasil de Pelotas. 18 horas, Operário do Paraná e Londrina. No mesmo horário, Paraná Clube e Bragantino. Campeonato Brasileiro Série C. Às 14 horas, Clube do Remo e Luverdense. Mesmo horário, São José do Rio Grande do Sul e Ipiranga. Às 16 horas, jogam Juventude e Paysandu. Campeonato Brasileiro Série D. Às 15 horas, jogam Ituano e Itabaiana. Campeonato Brasileiro Série A. 4 jogos. Às 16 horas, jogam Fortaleza e Avaí. Mesmo horário, Grêmio e Vasco da Gama. Os jogos das 18 horas, Bahia e Santos. São Paulo e Palmeiras. E o Meia Nenê acertou com o São Paulo a rescisão do contrato que iria até o fim deste ano. Desta forma, o jogador está livre para assinar com o Fluminense. A rescisão estava encaminhada desde os últimos dias e Nenê já tem acordo com o Fluminense por um contrato até o fim de 2020. Ele ainda passará por exames médicos no clube carioca.
Últimas notícias. O dólar fechou em queda na tarde desta sexta-feira, com os investidores ainda acompanhando o andamento da votação da reforma da Previdência na Câmara e atentas mudanças ao texto principal. A moeda norte-americana caiu 0,32%, fechando a R$3,7382. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, recuou nesta sexta-feira, com os investidores acompanhando o andamento da votação da reforma da Previdência na Câmara e atento às mudanças ao texto principal. O Ibovespa caiu 1,18% a 103.905 pontos. Na semana, o índice registrou queda de 0,18%. No ano, no entanto, acumula alta de 18,22%. O governo reduziu a expectativa para o crescimento do Produto Interno Bruto PIB em 2019 de 1,6% para 0,81%. A revisão foi anunciada nesta sexta-feira pelo Ministério da Economia. O orçamento desse ano foi elaborado prevendo que a economia cresceria 2,5%. Em março, essa previsão caiu para 2,2% e em maio para 1,6%. A faixa da população que tem renda muito baixa sentiu mais a inflação no primeiro semestre deste ano. É o que aponta a pesquisa divulgada nesta sexta-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. De acordo com o levantamento de janeiro a junho, a alta de preços dos produtos mais consumidos pelas pessoas desta faixa de renda foi de 2,38%, acima dos 2,23% da inflação oficial do país, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. A Argentina registrou no primeiro semestre de 2019 um superávit fiscal primário de 30,221 bilhões de pesos, ou correspondente a 719 milhões de dólares, acima dos 20 bilhões de pesos estabelecidos pelo FMI, anunciou nesta sexta-feira o Ministério da Fazenda, ou o ministro da Fazenda, Nicolás Devone. Mesmo assim, a agência de classificação de risco Moody's rebaixou nesta sexta-feira a perspectiva de nota de crédito da Argentina de estável para negativa, citando um aumento das incertezas sobre a continuidade da implementação de políticas econômicas no país que enfrentará em outubro duras eleições presidenciais. Dos 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 8 tiveram queda da produção industrial na passagem de abril para maio, pela série com ajuste sazonal, conforme a pesquisa industrial mensal regional, o PIN regional, divulgado nesta sexta-feira. Na semana passada, o IBGE divulgou que a produção industrial nacional apresentou queda de 0,2% em maio, em comparação a abril, feitos os ajustes sazonais. Os destaques negativos da queda ficaram para o Espírito Santo, menos 2,2%, e Rio Grande do Sul, menos 1,4%, Santa Catarina, menos 1,3% e Minas Gerais, menos 1%. Também registraram recuo em maio a indústria na região Nordeste, menos 0,9%, no Ceará, menos 0,9%, no Mato Grosso, menos 0,7% e em Pernambuco, menos 0,6%. No lado positivo, o estado do Pará registrou a maior alta da série histórica de 59,1%. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, começou nesta sexta-feira o pente fino nos seguintes benefícios previdenciários: benefício de prestação continuada, o BPC, pensão por morte, aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Serão analisados os benefícios que apresentam indícios de fraude e irregularidade. A Câmara dos Deputados concluiu na noite desta sexta-feira a votação em primeiro turno da reforma da Previdência que cria novas regras para a aposentadoria. O texto ainda precisará ser aprovado em segundo turno antes de seguir ao Senado. Por se tratar de uma proposta de emendar a Constituição, uma PEC, a reforma terá de ser aprovada em um segundo turno de votação, previsto para se iniciar em 6 de agosto, após o recesso parlamentar de 18 a 31 de julho. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta sexta-feira, por 465 votos contra 25, uma mudança em um dispositivo da reforma da Previdência que beneficia professores que já estão próximos da idade de aposentadoria. A alteração, que atinge uma das regras de transição entre o antigo e o novo sistema previdenciário, reduz a idade mínima para que os professores tenham direito ao benefício. Manaus, 6h49. O ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, afirmou em interrogatório na última quarta-feira que o PT tinha uma conta de propinas com a OAS. O depoimento do ex-diretor corrobora com os relatos de executivos da empreiteira. No mesmo relato, ele afirma ter ficado com R$1,5 milhão que iria para o PT em troca de não retardar na construção e o aluguel da torre de Pituba, sede da Petrobras em Salvador. Um avião de pequeno porte caiu na tarde desta sexta-feira, 12, no Campo Limpo Paulista, a 60 quilômetros de São Paulo,
matando 2 pessoas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na estrada velha do Pau Arcado, no bairro Recanto do Lago. O aeronave, um monomotor, caiu no quintal de uma casa. Segundo a corporação, 2 pessoas que estavam na aeronave morreram no local. 3 viaturas e 9 bombeiros foram deslocados para a região do acidente e faziam na tarde desta sexta-feira a retirada das vítimas. Ex-embaixador nos Estados Unidos e diplomata Rubens Recupero criticou a possível nomeação do deputado federal Eduardo Bolsonaro do PSL de São Paulo para liderar a embaixada do Brasil em Washington. Se trata de uma medida sem precedentes em nossa tradição diplomática e na história diplomática de países civilizados e democráticos, afirmou ao Estado. Um dos diplomatas brasileiros mais respeitados, Recupero foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos entre 1991 e 1993 e atuou como secretário-geral da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento. O Exército Brasileiro abre nesta segunda-feira 15 inscrições nos cursos de formação de oficiais de saúde do Exército. São oferecidas 127 vagas para admissão em 2020. Além do curso superior nas áreas de saúde oferecidas no concurso, é necessário que o candidato tenha idade no máximo de 36 anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula do CEFO SAUS, além de ter no mínimo 1,60 m de altura e do sexo masculino ou 1,55 do sexo feminino. As inscrições, cuja taxa é de R$130, poderão ser feitas até o dia 16 do mês de agosto por meio do site www.essex.eb.mil.br. 6h51 em Manaus. Vamos às manchetes dos jornais locais, começando pelo Centenário Jornal do Comércio, que estampa: produção industrial ainda aguarda dias melhores. Principal matéria de capa do jornal A Crítica. Diretrizes orçamentárias. A Assembleia Legislativa aprova LDO de 2020 com 18,6 bilhões de reais. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de Alberto Zegdeg e J. Rai. A técnica foi de Jean Santos e Hernani Sampaio, a apresentação de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 6h30. Todo mundo tá ouvindo. Difusora.